Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua casa, na sua família. Estamos começando mais um programa da Igreja Ceifa, o programa Tempo de um Novo Tempo. E nós queremos já te convidar a ficar conosco, porque cremos que você estará recebendo uma palavra, uma meditação acerca da palavra de Deus. E queremos já estender esse convite para que você venha nos fazer uma visita. Nós funcionamos no bairro das Browns, na rua Sara Brown, número 89. E os nossos cultos são sempre às terças, quintas e sábados, às 19h30. Terça nós temos estudado a Bíblia, às quintas-feiras temos o nosso culto de libertação e aos sábados reunimos com a juventude da igreja. E aos domingos reunimos sempre às 18h30. Então você é o nosso convidado a estar participando conosco. Hoje nós estaremos meditando na palavra ou no episódio da mulher samaritana. Nós vamos falar acerca da água da vida. E antes disso nós vamos estar fazendo um passeio no Mar Morto, justamente a água que não tem vida. E nós vamos estar fazendo algum tipo de aplicação, algum tipo de comparação com as águas do Mar Morto e a água viva que Jesus oferece para nós. Então nós vamos a esse passeio e depois nós voltaremos para meditarmos juntos na palavra de Deus com o episódio da mulher samaritana. Até já. Hoje nós estamos numa região muito especial aqui em Israel. Uma região chamada região do Mar Morto. Era onde ficava Sodoma, Gomorra. É ao sul de Israel, no deserto, já entrando no deserto do Negueb. E essa região aqui, a região do Mar Morto, possui algumas características muito especiais. E nós vamos até lá agora para estar falando sobre essas características. Essa região aqui, como eu disse, é a região do deserto do Negueb. Nós estamos entrando para o sul, estamos descendo, na verdade, para o sul de Israel. E essa região é uma região no meio do nada. Tudo que a gente vê, todas as paisagens que a gente vê aqui, é isso aqui. Só que no meio do nada a gente começa a encontrar uma série de hotéis que foram construídos aqui com o único objetivo de atender o pessoal que vem visitar o Mar Morto. Nós temos alguns hotéis, todos hotéis assim de alto nível, né? E as características, como eu disse, por que o pessoal vem tanto para essa região? A água nem agradável é. A temperatura aqui é altíssima, a gente deve estar aí em torno de 45, 46 graus, é a temperatura que geralmente faz nessa época do ano aqui, se bem que a sensação térmica não é tão agonizante como no Rio de Janeiro, por exemplo. Se você pega 40, 42 graus no Rio de Janeiro, a sensação térmica é mais desagradável do que aqui. Mas você entra numa água como essa, a água está quente, você tem que entrar quase que devagar. E olha que interessante, o que acontece aqui? Na borda, pedra de sal. A salinidade do Mar Morto é a sua característica principal. As águas do Mar Morto, elas são aproximadamente 10 vezes mais salgadas do que as águas de qualquer oceano. Do lugar mais salgado que a gente possa conhecer, no Rio de Janeiro, na região dos lagos, por exemplo. Isso aqui é 10 vezes mais salgado. Uma das maiores riquezas de Israel, porque daqui eles extraem uma série de minérios, a riqueza de Israel é isso aqui, né? É uma região extremamente salgada. Ela desce lá de Cesareia de Filipe, onde nasce o Rio Jordão enche o Mar da Galileia, o Mar da Galileia depois sai novamente o Jordão, e então deságua aqui no Mar Morto e aqui acaba, né? Uma das características interessantes, nós vemos do lado de lá do Mar Morto as montanhas da Jordânia, e aqui também nós vemos as montanhas do Negueb. E na verdade, olha que interessante, isso aqui não é uma montanha e nem lá são montanhas. Na verdade, lá é o nível do mar. Lá é o nível do mar. Nós estamos num grande vale. O Mar Morto, ele está aproximadamente 400 metros abaixo do nível do mar. O Jordão é o único rio do mundo que está abaixo do rio do mar, abaixo do nível do mar. Ele deságua no Mar Morto exatamente porque o Mar Morto é o mar que está abaixo do nível do mar. Então essas características aqui do Mar Morto trazem alguns exemplos, algumas aplicações bíblicas bastante interessantes para a nossa vida. Por exemplo, o Mar Morto ele se chama Mar Morto exatamente por causa da alta salinidade dele.
É impossível ter vida nessas águas. E uma característica que a gente tira para a nossa vida, nós também não teremos vida em nós mesmos quando nós nos tornarmos como o Mar Morto. O Mar Morto, ele não tem vida porque ele não cede para ninguém, ele só recebe, ele não doa. São águas fechadas que não vazam para lugar nenhum, não cede para ninguém. Quando nós nos tornamos assim, só queremos receber e receber e não dividimos o que nós temos com ninguém, nós nos tornamos mortos, nós ficamos sem vida. Uma outra característica do Mar Morto é o exagero, é o extremo. As águas são extremamente salgadas, as águas são exageradamente salgadas. Olha que interessante, Jesus falou que nós deveríamos ser o sal da terra. A Bíblia diz que bom é o sal é bom, mas o sal é bom para temperar, para dar o sabor. O sal é bom dentro de um limite, de uma medida. Eu, por exemplo, que sou hipertenso, eu tenho que maneirar muito nessa questão do sal. Não é nem recomendável para mim ficar muito tempo nessa água, em função de desidratação, em função de uma série de coisas. A água do Mar Morto, ela é exagerada. Quando nós somos exagerados naquilo que nós fazemos, que somos, que temos, nós nos tornamos mortais. Nós deixamos de gerar vida. Quantos cristãos nós conhecemos que são tão extremistas em alguns pontos que perderam o tempero e se tornaram exagerados? Eles se tornaram tão extremistas que é impossível ter vida, é impossível estar confortável perto deles. Nós estamos sempre com muito cuidado. E aqui nós temos que ter muito cuidado. Olha que interessante. Para entrar nessas águas, o chão é petrificado. Você tem que andar devagar, com cuidado, porque machuca os seus pés esse piso petrificado de sal. Os cuidados para entrar nessa água aqui são assim redobrados. Você, por exemplo, não pode em hipótese alguma beber dessa água. Meio copo de água do Mar Morto, se um adulto ingerir meio copo dessa água já é suficiente para matar esse adulto. Tamanho os componentes químicos, minerais que tem nessa água. Pode se provocar um problema seríssimo, irreversível nos rins, por exemplo. Você tem que ser atendido imediatamente. Você não pode pensar em hipótese alguma em mergulhar aqui, porque o contato dessas águas com os olhos é uma coisa também que pode se tornar fatal, pode gerar uma cegueira, porque são águas muito fortes. Você tem que entrar com todo cuidado, com todo cuidado. Todo cuidado é pouco aqui no Mar Morto para que você possa curtir de alguma forma esse momento. E a característica mais interessante do Mar Morto é a seguinte. Vamos dar uma entrada nele, né, para a gente ver como é que funciona. Você tem que estar sempre de óculos também. Incomoda demais o sol do deserto. Depois que você começa a entrar, você começa até a se desequilibrar. A água puxa, joga você para cima. Então vem comigo. Você chega e simplesmente senta na água. Você não afunda, porque a salinidade é muito grande. É uma água extremamente densa. E é possível você simplesmente sentar na água e ficar. Você pode ficar aqui o dia inteiro. Esse, na verdade, é o maior motivo do turismo aqui. As pessoas querem vir aqui, querem entrar na água e simplesmente sentar, ler um jornal e estar aí. Para levantar depois, você precisa fazer uma forcinha. A água, ela tem uma oleosidade diferente. Ela é estranha. Ela aparentemente é igual a que você conhece, mas ela é uma água diferente. É uma água que não tem vida, porque a Bíblia diz que a água da vida é só Jesus, né? Ele é caracterizado como a água da vida, uma água que não faz mal, uma água extremamente potável, sem exagero. E é a água que nós precisamos experimentar, Jesus. Tá aí, essa foi a experiência da gente aqui no Mar Morto. Semana que vem a gente vai trazer aí uma experiência nova aí na terra de Deus, na terra prometida, né? Em Israel. Deus te abençoe.